Fala, turminha, tudo bem com vocês? Saulo Formiga, Geografia e Atualidades aqui na área para bater um bolão com vocês sobre o tema do Enem, as histórias e a familiaridade das questões. Claro, para você ficar ali muito alinhado com tudo que está por vir. A gente vai falar um pouquinho sobre economia, urbanização, claro, populações, são vários temas que são os temas recorrentes na prova, tanto do Enem quanto no PAS, o EMA. Vale lembrar que se você ainda não baixou o material desta aula, vai aqui, ó, no link da descrição do vídeo, baixa o material, imprime, dê a pausa aí, ó, dê a pausa aí no vídeo que eu vou te esperar. E aí você pega uma folha em branco e te prepara para anotar as dicas que a gente vai deixar aqui para vocês, ok? Isso aqui é um oferecimento da Secretaria de Estado de Educação, claro, um trabalho do Governo do Estado do Maranhão pensando em você, você nosso estudante que está aí preparando-se para entrar na universidade. Toda a força para que vocês mandem muito bem nessa conquista. Vamos lá para a questão? Olha só, questão 30 do nosso material, Enem 2023, ou seja, caiu agora, na edição do ano passado. Tixaís Suruí, liderança da juventude indígena, profere seu discurso na abertura da COP26. O clima está esquentando, os animais estão desaparecendo, os rios estão morrendo e nossas plantações não florescem como no passado. A Terra está falando. Ela nos diz que não temos mais tempo. O discurso do líder indígena explicita um problema global relacionado ao ou a. Gente, esse tipo de questão tem uma tendência muito grande de vir nessa edição novamente. Por quê? Se você puxar na memória, pelo menos nos últimos 5 anos, a gente vivenciou crises econômicas, a gente vivenciou guerras, mas o problema que é transversal a todo e qualquer país é o mesmo. É o da mudança climática. A mudança climática, embora seja enumerada a partir de uma ótica de degradação ambiental, que sempre podem ser muito mais pontuadas em um país A, B ou C do que outros, é bom lembrar que não importa quem poluiu mais, não importa quem desmatou mais. Os seus efeitos, os efeitos das mudanças climáticas, vão se fazer presente em todas as nações. Veja bem, o Brasil tem um nível de desmatamento muito grande, mas assim também temos, de forma muito numerosa, áreas verdes. Ainda temos muitos rios caudalosos, volumosos, e a gente ainda sofre as consequências de uma forma intempestiva. A gente assistiu em 2024 duas grandes crises climáticas. A do norte do Brasil, na região amazônica, em particular com a seca prolongada, choveu bem menos do que o normal, foi histórico. A gente tem uma medição da pluviosidade na região do Rio Negro, por exemplo, que já tem mais ou menos 100 anos de acompanhamento. E nesses 100 anos, nunca choveu tão pouco como choveu em 2024. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que todos vocês com certeza conhecem bem, porque isso estava na mídia, isso sensibilizou a todos nós e, claro, mexeu muito mais com quem estava presente naquele espaço, que são nossos irmãos gaúchos. Então veja, duas grandes catástrofes, a gente pode falar nesse termo, né? Duas grandes catástrofes anunciadas pelas mudanças climáticas. E aí, para entrar na mudança climática, eu não vou falar só do efeito estufa, eu não quero falar só do aquecimento global, porque na verdade isso é apenas a ponta do iceberg, é a ponta mais visível, sem dúvida. Mas ele começa no despejo de lixos a céu aberto, no desmatamento de todos os dias que a gente combate, na poluição das águas e, evidentemente, nas alterações ambientais provocadas pelas grandes cidades e suas indústrias. Então veja que é uma colaboração de fatores, é uma junção de fatores e todos eles traz aos homens, né? Todos eles enumera os homens como o principal da lista. Então veja, a gente está falando do antropoceno, o momento em que o homem começa a impactar no ambiente e causar, portanto, alterações profundas. E aí o que você vai lembrar? Principalmente a partir da Revolução Industrial. Porque com a Revolução Industrial nós aumentamos a capacidade produtiva do homem, da sociedade, mas ao mesmo tempo cobramos um preço cada vez maior para o meio ambiente. Então veja, a gente está cada vez mais produzindo, o que nos dá algumas garantias e aí a população global cresce. Se você for pesquisar, você vai ver que a população cresceu num ritmo muito acelerado. Se você chegar, por exemplo, e partir de 1500 com a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, a gente tinha uma população ali em 1500 de aproximadamente 1 bilhão de pessoas no mundo. Hoje,
nós já somamos 8 bilhões. E segundo a ONU, até 2050 seremos 9 bilhões. A população do Brasil, que até algum tempo atrás era de 190 mil, hoje já bate 210 milhões, desculpa, 190 milhões, alguns anos atrás, hoje já bate 210 milhões. Embora você ouça que no Brasil a gente está tendo menos filhos, que as mulheres estão tendo menos filhos em média, que os casamentos estão em menor número e de forma mais demorada, embora tudo isso vocês tenham ouvido, a gente ainda tem uma população crescente, ainda é um saldo positivo. Diminuímos a natalidade, mas ainda assim temos uma natalidade superando a mortalidade. Então, a população vai crescer. Quanto mais a população cresce, maior necessidade de produção, cada dia mais. Tá? Então, esse impacto ecológico é muito forte. Então, veja, ó, o discurso do líder indígena. O clima está esquentando, e é literalmente falando, né? Esse ano a gente teve várias cidades do Brasil pontuando temperaturas máximas históricas. Os animais estão desaparecendo, a gente vê isso no Pantanal, que é um grande exemplo, com grandes incêndios acontecendo. Os rios estão morrendo, a gente tem aí o Rio São Francisco sendo o rio com maior problema hoje enumerado em grandes volumes. E a gente tem as plantações não florescendo, com a perda, por exemplo, que aconteceu ao norte da Bahia, com os milharais secando antes do período. Então, a Terra está dizendo para a gente que não tem mais tempo. Então, qual o problema está relacionado? Problema global. Letra A, manejo tradicional, reciclagem residual, consumo consciente, exploração predatória e reaproveitamento energético. Percebam, ele está falando que a Terra está sendo desgastada. Por que a Terra está sendo desgastada? Porque nós aceleramos o processo produtivo e estamos produzindo para além das nossas necessidades. Quando a gente produz além das nossas necessidades, a gente chama isso, sabe de quê? De exploração predatória. O predatorismo vem exatamente disso, de uma insaciedade, onde o homem quer produzir cada vez mais, e nesse caso, isso é em virtude do processo econômico, do capitalismo vigente, e, evidentemente, isso faz com que a gente ultrapasse a linha da razoabilidade ambiental. A gente explora mais acelerado do que a natureza consegue repor. Então, se eu exploro mais rápido do que a reposição natural acontece, eu acabo gerando um déficit. E esse déficit é exatamente o papel predatório que a gente está citando. Tá? Então, uma das formas de combater isso é exatamente o consumo consciente. Olha só, a letra C traz exatamente uma das propostas, que inclusive a ONU defende fortemente, para tratar o mundo dessa ação predatória, que a gente consuma somente aquilo que é necessário, na quantidade ideal e no momento adequado, para que assim a gente consiga ter tempo para a Terra conseguir repor e dessa forma atender às necessidades de todos e todas na Terra, ok? Então esse é um dos primeiros elementos a ser defendido, ok? Uma questão. No sul da Bahia, desde o século XVIII, tem-se registros de um tipo de sistema agroflorestal. Até hoje, esse sistema é característica marcante da paisagem da região, conhecido como cabruca, que consiste no cultivo do cacau à sombra do dossel da floresta nativa. Esse sistema de cultivo do cacau, graças à tolerância da espécie à sombra, é considerado amigável para a vida silvestre, pois apresenta superioridade em termos de conservação da biodiversidade quando comparado com outras plantações tropicais, como as monoculturas do dendê, da seringueira e, no caso, do café, seja agricultura ou seja pastagens. Então perceba, ele está te mostrando que uma prática muito comum hoje, que é do plantio agroflorestal, que é juntar agricultura e floresta nativa, como uma forma de sustentabilidade. Hoje isso soa como muito moderno, mas o texto te diz que isso já era praticado no século XVIII, no período áureo do cacau na Bahia, aqui no Nordeste brasileiro. A prática produtiva apresentada é um exemplo de difusão comercial de lavouras temporárias, utilização sustentável dos recursos naturais, ampliação tecnológica da pecuária intensiva, padronização alimentar dos povos tradicionais ou modernização logística de plantios convencionais. Olha só, lembre-se que ele está falando aqui do século XVIII, o que te leva a crer que seja algo muito tradicional,
e arcaico. Só que ele faz uma relação trazendo para os dias de hoje, te mostrando que isso é uma prática que pode sim induzir a uma atividade sustentável. Quando você fala, por exemplo, dos projetos agroflorestais, você está fazendo com que eu tenha, nesse caso, o cacau protegido do sol cresce melhor, ou seja, ele prefere a sombra. Então, os antigos conseguiram perceber isso o quanto antes e começaram a adaptar o plantio. Em vez de monoculturas expostas, plantavam fileiras acompanhadas de mata nativa, dando maior espaçamento entre as plantas de cacau e também permanecendo próximo dessa mata nativa. Dessa maneira, a gente vai impactar, evidentemente, na ecologia local, mas vai impactar menos, porque as árvores nativas continuam sendo os refúgios dos animais silvestres. Então, dessa maneira, eu consigo ter produção, mas consigo ter sustentabilidade para esse próprio ambiente. Ou seja, é uma forma simples de você ter produção em todos os anos, com qualidade e sem o dano ambiental clássico de uma monocultura, ok? Então, nesse caso, é bom lembrar que quando você fala dessa questão ambiental, isso é muito comum no mundo hoje, tá? E é um tema recorrente. As monoculturas foram extremamente prejudiciais aos solos. Principalmente por quê? Porque vão desequilibrar a ótica dos nutrientes. E solo desequilibrado tem um passo já à frente para um processo de desertificação. Tá? Processo de desertificação, que é um tema importante também para vocês reconhecerem. Anotem aí, tá? Nas observações. A desertificação significa exatamente esse empobrecimento constante do solo, fazendo com que os plantios que virão precisarão ou de fertilizantes ou de aditivos, ou, se não, a produtividade tende a cair gradativamente. O resultado final é que essa área fica tão empobrecida que praticamente nada mais nasce naquela área. E aí era muito comum nas monoculturas se abandonar aquele território e deixá-lo à própria sorte. E aí era comum as vassourocas, né, a lixiviação, a lavagem pela água da chuva, e com isso eu tinha a degradação perene daquele ambiente. Então veja, ó, quando a gente volta aqui para as alternativas, na letra A, fala de modernização logística de plantios convencionais. Na verdade, não foi uma modernização, até porque ele já faz associação com o século XVIII. Padronização alimentar dos povos tradicionais. Quando eu falo do plantio do cacau, eu não estou falando de povos tradicionais. Eu estou falando de uma agricultura já, de certa forma, moderna para a época, que foi adicionada pelos povos que estavam colonizando o território até então. Letra C, ampliação tecnológica, mais uma vez, a tecnologia. E aqui, fazendo jus à pecuária, tá? Nesse caso, a questão trabalha especificamente com a agricultura do cacau como exemplo, tá? Posso colocar pecuária? Posso. Mas nesse caso aqui, não faz jus ao texto e ao determinante da questão. Então, ou é a letra A ou letra B. Difusão comercial de lavouras temporárias ou utilização sustentável dos recursos naturais. A gente já mostrou para vocês que isso aqui é uma prática que mantém o ambiente cada vez mais produtivo, sem gerar o desgaste típico da atividade agrícola. Mas por quê? Porque ela leva em consideração o papel sustentável da relação com a mata nativa. Então, pode marcar sem medo, letra B de bola, tá? É uma prática sustentável e cada vez mais comum nos dias de hoje. Anote essa observação que eu vou dar para vocês agora, porque isso aqui eu vou falar baixinho, porque é uma dica que só vocês vão ter. Estude o que é ILPF, tá certo? ILPF. Produção, eu quero isso aqui na tela, viu? Olha só, coloca para mim aí, ó. I.L.P.F. Significa o quê? Integração Lavoura Pecuária Floresta, tá? É isso que quer dizer essa sigla. Isso é uma criação da Embrapa, uma empresa brasileira que olha para o campo com os olhos no futuro. E aí, claro, deixar aqui, claro, um grande abraço para todos aqueles que fazem da Embrapa uma grande empresa nacional. Bem, lá eu tenho pesquisas científicas que vão buscar sempre o quê? Otimizar a nossa capacidade de produção. Quando eu falo otimizar a produção do campo, significa ocupar menos terras e extrair o máximo possível sem causar os impactos nocivos ao processo. Então a Embrapa desenvolveu essa técnica onde você vai misturar agricultura, pecuária e a floresta. Você vai ter a floresta nativa ou você vai ter um campo de reflorestamento onde eu vou poder associar todas essas três atividades com grandes ganhos. E detalhe, sendo sustentável. O que uma atividade degrada, a outra vai recondicionar. A pecuária tira da terra alguns nutrientes, a agricultura vai repor.
aquilo que a floresta traz vai ser reposta pelo gado. Então veja, é uma relação simbiótica extremamente positiva para todos. Todo mundo sai ganhando e quem mais ganha, evidentemente, é a natureza. Fazendo isso, a gente consegue ter menos áreas ocupadas, maior produtividade e dessa forma atender a sociedade global como um todo. Então, parabéns à Embrapa mais uma vez. Uma missão internacional de investigação, em setembro de 2017, documentou os impactos sociais e ambientais causados pela expansão do agronegócio e pela especulação de terras na região do Matopiba, em 7 comunidades no sul do Piauí. Os resultados mostraram que a população sofre com graves consequências do desmatamento, da perda da biodiversidade e da contaminação generalizada do solo, da água e do gado por agrotóxicos. Claro que é uma questão que no Enem você já conhece muito bem. Se você fez simulados Enem, com certeza respondeu alguma questão sobre agronegócio. É um tema recorrente. Na UEMA, eu te digo ainda mais, é muito mais recorrente. Por quê? Porque é um dos pilares da economia do Maranhão. Tanto que a questão, inclusive, citou aqui um termo que é muito comum na UEMA. Matopiba. Significa Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. As iniciais dos 4 estados que são hoje conhecidos como Zona de Expansão da Fronteira Agrícola. Só que quando eu falo de Zona de Expansão da Fronteira Agrícola, eu estou nomeando especificamente sendo o agronegócio. A gente está falando, sabe de quê aí nesse termo? Arroz, algodão, soja e gado, tá? Esses 4 elementos são muito mais anunciados dentro dessa região, com destaque, quase que de uma forma bem exclusiva, na soja. A soja é o carro-chefe, tá? Eu estou falando da sojicultura, que trouxe outros elementos associados como uma forma de aumentar a produtividade e reduzir os danos ambientais. Então a soja também tem evoluído. Os impactos socioambientais descritos no texto provocam a... Percebam, quando eu falo do agronegócio, normalmente você está falando de uma grande propriedade altamente mecanizada e que normalmente é voltada para o mercado externo. Normalmente voltada para o mercado externo. O que eu quero com esse tipo de produção é produzir em larga escala uma matéria-prima para a cadeia produtiva industrial. 70% da soja produzida no mundo vai se transformar em ração animal. Então veja, a gente está produzindo em grande escala e a soja é o principal produto exportado pelo Brasil. O Brasil é o maior produtor de soja do mundo e tem a soja de melhor qualidade e de melhor preço. Então isso torna o Brasil altamente competitivo. Só que aqui a gente não está falando da economia da soja, a gente está falando basicamente das implicações do grande produtor, não só de soja, mas o grande produtor conhecido nosso como agronegócio. Letra A, adoção de cultivos irrigados. Letra B, ampliação da agricultura familiar. C, fragilização das comunidades locais. D, diversificação da produtividade agrícola. E E, desapropriação de áreas improdutivas. Detalhe, o comando da questão fala sobre os impactos socioambientais causados pelo agronegócio. Então percebam, o agronegócio é do grande produtor, não é do pequeno. Ele utiliza muita mecanização que envolve muito investimento na compra desse maquinário, que é típico dos grandes e não dos pequenos. E essa transformação do ambiente, com um desmatamento gigantesco, vai fazer com que a temperatura do lugar, o volume de chuva, a poeira, acabe trazendo uma qualidade de vida mais reduzida para aqueles que estão no entorno dessas plantações. Então, a resposta correta é a letra C. As comunidades locais, que normalmente não estão associadas à produção do agronegócio, como eu falei, o agronegócio é altamente mecanizado e quando contrata mão de obra muito qualificada. Então essas comunidades locais normalmente são vulneráveis porque são periféricas a esse processo, criando um desequilíbrio muito grande, econômico, social, dentro desse ambiente e com isso deixando eles à margem de todo o processo. Então eles não estão incluídos e uma vez excluídos vivem à mercê do processo econômico ali deliberado. Portanto, fragilização dessas comunidades e por vezes expulsão. Se elas não estão incluídas, provavelmente elas vão procurar o início de uma nova vida nas grandes cidades. É a clássica movimentação do êxodo rural. Beleza? Eu espero que você tenha tirado suas dúvidas. Para qualquer a mais,
deixa aqui um comentário nesse vídeo, tá? Pode colocar aqui as perguntas, que a nossa equipe está sempre aqui para poder respondê-las, ok? No mais, forte abraço, continue os estudos, a gente está no caminho certo, hein? Sucesso, galera, grande abraço!